Primeiramente, quero pedir desculpas pelo atraso, mas quando é ao vivo, sim, costuma acontecer algumas coisas. Fica o nosso pedido de desculpa pelo atraso. Considerando o atual conflito vivenciado entre Israel e Palestina, é muito relevante tentarmos compreender um pouco mais sobre o assunto. Assim sendo, em nome da paróquia de Santo Antônio de Divinópolis e do Centro Franciscano de Formação e Cultura, acolhemos a todos para esta noite de aprendizado com o professor Dr. Frei Jacir de Freitas Faria. Ele é mestre em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, estudou na École Biblique de Jerusalém, onde estudou Cultura e Geografia do Oriente Médio. Doutor em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em 2018. Professor de Exegese Bíblica. Exerceu a função de professor conteudista dos cursos de Teologia da Universidade São Francisco, em São Paulo, e na Universidade Católica de Brasília. Exerceu por mais de 2 décadas a docência em exegese bíblica no Instituto São Tomás de Aquino, INSTA BH, onde exerceu a função de reitor, avaliador institucional do MEC, membro dos grupos de pesquisa da PUC Minas e da FAGE BH, membro da Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica, membro efetivo ocupante da cadeira número 20 da Academia Divinopolitana de Letras, especialista em literatura apócrifa do Segundo Testamento, sendo esse o tema de sua tese de doutorado, autor de 10 livros, coautor de 16 e de mais de 2 centenas de artigos. Com vocês, Frei Jacir, tem a palavra. Então, eu queria agradecer primeiramente a presença de todos vocês, né? Pedir desculpa por esse atraso, que estava programado para a gente lançar no YouTube também, não deu certo, não deu. Mas assim foi bom que chegou mais gente, né? Então, olha só, a proposta nossa hoje com vocês aqui é fazer uma reflexão diante dessa questão tão importante que é o conflito entre Hamas e o Estado de Israel. Eu diria os sionistas. Está ali a palavra, que a gente vai explicar por que isso, sua origem e por quê. Então, minha proposta é fazer uma reflexão com vocês da seguinte forma, bastante didática, no sentido que eu quero trabalhar o primeiro milênio da história do cristianismo, né, e fazer situar para vocês a origem bíblica deste conflito no primeiro milênio da história do cristianismo. E depois a origem do conflito político dessa questão no segundo milênio do cristianismo. Eu falo cristianismo para a gente situar mais fácil. Então, primeiro 1000 anos de história, segundo 2000 anos, mais 1000 anos de história, primeiro conflito bíblico, né, da origem, e depois o conflito político. E por fim, queria apresentar para vocês também 3 questões básicas para entender esta questão desse conflito. 3 pontos. E por fim, uma conclusão com 12 pontos. Você já deve saber por que isso, né? Porque eu gosto muito do 3. E o 12 tem a ver tudo com essa questão, que são os 12 tribos de Israel, e que está por detrás, então, de toda essa questão. Com certeza, vocês têm ouvido muito na mídia, por aí, por todos os momentos, a história desse conflito, e a pergunta é, de que lado que eu estou? Pró-Israel? Pró-Palestina? Sou a favor da guerra? Não sou a favor da guerra? O que essa guerra tem a ver conosco? E por que chegou nesse ponto no Oriente Médio? Então, eu vou tentar apresentar isso, né? E depois pode abrir espaço para algumas perguntas de vocês sobre isso também. Então, a primeira coisa que eu gostaria de apresentar, antes de entrar nos 12 pontos, é isso daí, o Estado de Israel. É importante vocês entenderem o que significa esse Estado de Israel. Então, nós temos na história um Estado de Israel e um território palestino. Então, onde vocês podem ver
esta faixa amarela é o Estado de Israel. Onde vocês podem ver, né? Aqui. Onde vocês podem ver esta faixa branca lá nesse cantinho aqui, ó. Isso aqui é a faixa de Gaza, a famosa faixa de Gaza, que antes vinha até aqui, agora está ali. Onde, né? E aqui é a Cisjordânia, que vocês têm ouvido falar muito na mídia por aí. Cisjordânia e faixa de Gaza. Então, na verdade, essa parte branca seria o Estado da Palestina, o Estado, não, o território, e aqui Israel. Israel não é um país muito grande. Israel é simplesmente em linha reta 500 quilômetros lá, 150 quilômetros para aqui. Então, um Estado pequeno, né? O Estado de Israel. Talvez seja o tamanho do Sergipe, se considerar o Golã mais em cima, vai chegar a 27 mil quilômetros quadrados. Então, um Estado pequeno, mas que ele tem, o Estado de Israel, uma importância geopolítica muito grande, porque ele se situa nessa parte de cá, o Egito com a África, lá a Europa e a Ásia. Então, é uma região muito importante geopolítica no passado e no presente, porque é a porta de entrada para a Europa. Por que se diz que os Estados Unidos têm interesse em Israel? Porque ele está dominando essa parte do mundo ali na Israel, ele tem o controle sobre o Irã, a antiga Pérsia, que é o inimigo número 1 do Israel, dos Estados Unidos, né? Então, a importância geopolítica de presença dos Estados Unidos nos países árabes. Então, é um Estado que foi criado, Israel, enquanto Estado, em 1947, como proposta pela ONU, e em 1948, vamos ver mais adiante, com Ben-Gurion. Então, esse é o Estado de Israel. Agora, o que são os territórios palestinos? Território palestino. Vocês vão entender depois, daqui a pouco, se você olha na história, a primeira proposta, aqui, olha, quando em 1946, antes da ONU criar o Estado de Israel, que não existia, e vocês vão entender daqui a pouco por quê, toda essa faixa amarela era o território palestino, e com algumas outras etnias vivendo por aqui, certo? Depois, com a criação em 1947 de Israel, da ONU, se propôs o Estado palestino ser aqui, nesse amarelo, correto? Quando já Israel decreta com Ben-Gurion a criação do Estado de Israel, a Palestina já ficou reduzida aqui. E hoje, atualmente, o que acontece? O Estado de Israel, o território de Israel, é esse pedaço somente e algumas regiões aqui dentro da Cisjordânia. Então, o Estado palestino hoje é um território pequeno, né, situado dentro do Estado de Israel. Não existe um Estado palestino. Existe o Estado de Israel, que é uma nação multirracial, multicolonial, formada por várias etnias dentro de Israel. Vivem drusos, vivem cristãos, vivem árabes, né? Vivem palestinos dentro do Estado de Israel. Porque quando ele vai ser criado no Estado de Israel, esse povo já estava todo presente ali. Agora, a Palestina, não. Então, hoje, nós temos 13 territórios dentro do Estado de Israel, formando a Palestina. Nessa posição geopolítica, como eu dizia antes, observem, né? Aqui hoje nós temos do lado de cá a Jordânia, isso aqui é o Mar Morto, aquele que não afunda, Rio Jordão, por isso Transjordânia, por isso Cisjordânia, e a faixa de Gaza aqui, o Egito aqui. O povo, quando sai do Egito, passa por aqui e entra por Hebron aqui em cima, tá? Golã lá em cima. Se vocês observam lá naquela cantinha, lá no mundo que eu mostrei, tá vendo a importância? Então não é por nada que toda a história do mundo, esse pedaço da história, esse pedaço foi muito disputado historicamente. Então, avançando, vamos compreendendo outros pontos. Então, como que vai surgir, então eu dizia primeiro, a origem bíblica do conflito. O que vai acontecer? Abraão, na história do povo de Deus, ele chega, domina a terra de Canaã,
conforme uma data previsível, 1850, em nome de Deus. De onde veio Abraão? Ele veio de Iraque, ou Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, recebe um chamado de Deus, vai, eu te darei uma terra onde mana leite e mel. Eles deram esse nome de mana, leite e mel, porque ali tinha muitos cabritos, muitos gados miúdos, que produziam leite, e muitas frutas cítricas que produziam mel. Então, chamou o nome da região de terra onde mana leite e mel. Mas aí a gente diz, do ponto de vista religioso, isso também é muito problemático, né? Deus oferece uma terra que já tinha dono. Quem morava ali eram os cananeus, antigos originários dos palestinos, certo? Que é essa parte aqui então chamada Canaã, ou terra da cor púrpura. O que vai acontecer? Abraão chega em nome de Deus, cria, ele tem toda uma filiação, casado com Sara, tem Isaac, tem Ismael. Ismael é filho da Agar, Isaac é filho da Sara. Esses dois ramos vão fazer a história de Israel, a história dos descendentes de Abraão, e vão criar ali já na origem dois povos. Os descendentes que vão formar o povo judeu de Isaac, e os descendentes dos árabes ou dos palestinos na configuração do povo de Ismael. E a Bíblia vai dizer que esse povo de Ismael vai viver no deserto e o povo de Isaac vai viver nas áreas mais sedentárias. Agora é interessante que quando Abraão morre, ele teve a esposa Sara e depois Setura, e os filhos, quando ele morre, os das duas mulheres estão próximos ao túmulo de Abraão, de Abraão, para dizer, a terra pertence a Abraão e a sua descendência. Quando Sara morre, Abraão compra também um pedaço de terra em Macpela, que hoje é Hebron, dentro da faixa de Gaza, que está o túmulo dos patriarcas, para dizer, tomou posse da terra. Então isso é fundamental. Um dos filhos de Abraão, Abraão, Isaac e Jacó. Esse Jacó era irmão de Esaú. Esaú era o primogênito, que teria condição de ele teria que assumir. Mas aí há uma trapaça entre a mãe, né, e o pai, Isaac, e a Rebeca, e eles fazem um jogo, e Jacó recebe a bênção, não sei se vocês conhecem essa história, no lugar de Isaac. Por isso que essa terra é confusão desde o início. Briga, há toda uma historinha que conta para dizer que a mãe falou, vai lá, mata ele. O Esaú era peludo, né? Põe um pelo sobre o corpo dele, ele vem, Isaac abençoa, e ao abençoar, imagina que você não ia reconhecer o filho dele? Claro que ia reconhecer, né? Mas havia uma trapaça entre os dois, e abençoa Jacó no lugar de Esaú. Então a bênção não valeu. Os dois começam a brigar, e aí Isaac foge, Jacó foge, e ele tem que receber uma outra bênção no meio do caminho. Tem o Gênesis 34 vai contar que ele tem uma história, um anjo aparece, mexe na coxa dele, e ele então passa a ser ali que ele vai receber, olhe bem, o nome Israel. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Israel em hebraico, Israel é Deus, homem, significa homem forte que lutou contra Deus. Então ele vai dar, a partir daquele momento, o nome do povo, a terra de Canaã, que vai se chamar Israel. A história vai continuando nessa história toda, e então vem aqui, eles vão com Jacó para o Egito, todos nós conhecemos essa história, e lá no Egito, o que vai acontecer? Eles vão ficar 400 anos no Egito. E quando eles vão ficar 400 anos no Egito, de opressão e libertação, Moisés vai sair organizado o povo, e eles vão sair e voltar de novo para a terra. Eles vão estar no Egito, naquela parte de baixo, e ao voltar, eles vão ter que lutar de novo para conquistar a terra de Canaã, que estava na mão de outros povos. Israel não foi criado só depois de guerra? Não. Isso aqui é na história, é Israel, o nome, digamos assim, do epônimo, da origem. Agora, o Estado de Israel, você vai ver aqui na história que vai ter um momento que vai chamar Israel Norte e Judá Sul. Agora, o Estado, como hoje nós queremos como nação, aí sim, 1947, na verdade 1941. Tá? Então, continuando, eles vão para lá, Moisés, então Josué voltam,
e lutam para retomar a terra, vamos imaginar dessa que nós estamos falando, que estava ocupada de novo. E aí começa brigas novamente. O ano passado nós estudamos o livro de Josué. O livro de Josué é uma história de lutas. Josué chega, há vários modos que diz que ele chega e domina a terra. Ou ele domina a terra, no sentido de matança, ou faz aliada, até uma prostituta, Raab, que entra depois na genealogia de Jesus, faz acordo. Mas então é uma luta sem fim, mata muita gente, ocupa a terra de novo, para os descendentes de Abraão, que tinham ficado 400 anos no Egito escravo. Ok, aí criou, dominou Canaã, tudo de novo. Eles vão viver 200 anos de chamado tempo de juízes, que é chamado tempo de partilha. As tribos, os 12 tribos de Israel, dos filhos de Jacó, cada um vai pegar uma terra, um pedacinho aqui, né? Judá aqui, Benjamim, aí vai todos eles aqui, e essa terra vai viver por 200 anos, uma maravilha de vida social. Outra origem bíblica, aí que vem a sua pergunta lá, quando, em determinado momento, eles falam assim, nós queremos um rei como o Egito, saudade do Egito, e criam uma dinastia a partir dos reis. O primeiro general é Saul, o segundo é Davi, e o terceiro é Salomão. E aí, Salomão também teve outra briga. Ele não era o descendente original, era Adonias, mas ele briga também lá, e junto com a Bersabeia faz um acordo e recebe o direito de ser rei no lugar do Adonias também. Mas cria um estado, mas quando o país fica dividido, depois de 1970, por causa do mau governo de Salomão, que criou uma injustiça social muito grande, as 10 tribos aqui do norte se rebelaram e criou um estado, não um estado, mas uma região que deu o nome de Israel. E o sul deu o nome de Judá. Mas guarda bem, Judá vem do judaísmo como religião, que vai nascer depois, e Judá também vai se dar nome a toda a nação. Mas não entendam bem, uma coisa é ser israelita, outra coisa é ser judeu. Judeu é a religião, israelita é a nação. Correto? Então se cria aqui, o que vai acontecer? Esta parte de cima aqui, ó, vem a Assíria em 722, domina esse norte e manda todo mundo embora. E acaba aqui. Só vai ficar essa partezinha aqui. Essa parte terminou em 587, quando a Babilônia dominou e mandou esse povo com as suas heranças para o atual Iraque, né? Onde tem o petróleo, que era a Babilônia, e lá vai acontecer, guarda bem isso, para dar origem ao Estado de Israel. A primeira diáspora significa dispersão, a primeira dispersão do povo judeu em 587, e a Babilônia leva para Babel, a capital, somente as lideranças. E na Síria, a religião nesse período é do islamismo? Não estamos falando de islamismo não, o islamismo vem depois, você vai entender depois quando eu explicar a questão política. Então o que acontece? Quando eles voltam do exílio da Babilônia, a terra é tomada por Israel com Esdras e Neemias. Se quiser ler o livro do Esdras e Neemias, vocês vão entender. Eles voltam da Babilônia. Olha que interessante. Quem é o governo que domina a Babilônia? São os persas. Quem são os persas hoje? Irã, inimigo número 1 dos Estados Unidos. Então, o rei Ciro da Pérsia, o povo imagina que ele seria quase que um Messias, né? E manda e permite que o povo pudesse voltar para a terra. Eles voltam. Quem volta? Uma liderança política, Neemias, e uma liderança que organiza o povo de novo a partir da lei, que é Esdras. E aí eles dominam toda esta região e faz muita matança de novo. E lá quando eles voltam, tinha os tais samaritanos, que era aquele que os persas, que os assírios tinham colocado no norte de Israel. Dominam e faz renascer de novo o sonho de uma nação divina, uma nação que Deus ofereceu ao povo. Então retoma de novo com a volta do exílio da Babilônia. Aí. Se eles não eram islâmicos, qual que era a religião deles? Não, por enquanto. Deixa você entender mais na frente. Não é islamismo agora não. Não, mas é a religião Não, mas tinha muitas outras religiões de costume nessa época.
Mas essa questão agora eu não vou entrar, porque senão não vai acrescentar aqui o que eu quero dizer. Correto? Mas é uma boa pergunta. Então o que acontece? O que vai acontecer em 333 antes de Cristo? O islamismo nasce só depois de Cristo, aos 622. Vou chegar lá, fica. Então o que vai acontecer? Vem domínio o grego. Quem é o grande dominador grego? O Império Grego já existia 2000 e tantos anos antes, mas com Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ele cria um novo modelo de dominação grega chamada helenismo, né? Ele chega, domina, vive poucos anos só, 20 anos, quando ele morre, o reino divide em Ptolomeu, Seleucus e Lágida, toda a região dominada por eles lá. Então, esses gregos impõem a cultura. Em 69, antes da Era Comum ou antes de Cristo, os romanos chegam, dominam os gregos, faz um casamento com o mundo grego, domina a região e impõe a cultura romana, greco-romana, da qual nós somos. Então toda a região vai ser dominada por aqui. E o que vai acontecer com Roma? Fechando essa primeira parte, a guerra judaica contra Roma. Tem um grupo chamado os Zelotas, que era um tipo Hamas de hoje, de arma, pegava em guerra, lutaram ferrenhamente contra Roma no ano 67 a 70 depois de Cristo, e Roma acaba com todos eles e finaliza todo esse processo depois no ano 73. Então faz toda a dominação do Império Romano aqui, e aí acontece a segunda e última diáspora. O que significa isso? Os palestinos, os judeus, vão ser dispersos para somente ser reunidos em 1948. Então vai judeu por todo lado do mundo inteiro com a dominação romana. Em 135 depois de Cristo, um tal de Bar Kokhba, significa filho da estrela, ele queria também dominar, dizendo que ele era o Messias, mas ninguém acreditou, e por aí a religião judaica perpetuou depois do ano 100, no único grupo que restou da época de Jesus, que chamava os fariseus, liderado por um rabino que chamava Akiba, no sul da Palestina, em Jâmia. Eles criam a Bíblia judaica, que é o Primeiro Testamento, com 39 livros, põem os seus lados, e o judaísmo cresce, mas judeus esparramados pelo mundo inteiro. Você ia perguntar? Sim. É zelotes ou zelotas? Ou os dois têm que estar certo? Dois está certo, pode ser zelotes ou zelotes, depende da linguagem, da língua que você. E os zelotes eram judaicos? Eram grupos, na época do ano 60, 70, entre 50 e 70 depois da morte de Cristo, o norte de Israel, a Galileia, ficou povoado de grupos revoltosos contra Roma. São muitos movimentos messiânicos em Israel contra Roma. A Bíblia cita vários deles, Teudas e tantos outros. E esses grupos queriam retomar o estado que tinha perdido. Mas Roma acabou com todos. Mas aí era contra a dominação de Roma, né? Contra a dominação de Roma. Roma. Outra coisa, você citou a respeito dos fariseus. Os fariseus, eles iam totalmente contra o ensinamento de Jesus. E aí os fariseus, eles mantiveram o judaísmo e tal. Tinha fariseus, saduceus e tantos grupos. E os grupos religiosos, herodianos, que defendiam Herodes e assim por diante. Jesus, na época, nasce da Herodes antigo. Os fariseus, como o rabino Akiba, na guerra de 70, o Akiba fingiu de morto, colocaram ele numa rede, ele saiu carregado, e Roma pensou que tinha acabado com todo mundo, e não acabou. Eles foram para o sul da Palestina e recuperaram a religião judaica, recuperaram o povo e criaram tudo, mas vivendo na diáspora. Vamos lá, olha que interessante esse slide que eu coloquei aqui para vocês, para sintetizar essa primeira parte. Então você tem Abraão, Isaac no sul, Ismael no deserto, como eu falava. Do Ismael no deserto surgem os árabes e os palestinos. Aqui de Esaú surgem os edomitas, que é um outro povo árabe. De Jacó surgem os judeus, dos judeus o judaísmo e o cristianismo. Desses edomitas e dos árabes surge a religião islâmica. Então, conclusão: Abraão é o pai na fé de todos, dos judeus, dos muçulmanos, dos árabes, dos palestinos, né? E nós, os cristãos. Então, isso é a primeira coisa que você tem que ter clareza. E aqui tem um detalhe: essa luta é feita toda em nome de Deus, como se fosse uma guerra santa. Por isso, no mundo islâmico tem um grupo que chama Hizb,
jihad islâmica que mata em nome de Deus. Infelizmente é isso. Tem violência na Bíblia e em nome de Deus posso matar. E onde de Maomé nisso? Calma, você vai chegar lá. Então agora vamos passar para o Maomé. Então, segundo ponto, mais 12, guardados 12 pontos. Guardou, né? Eu demorei uns 20 anos para decorar tudo isso Os outros 12 pontos da origem política. Você pediu Maomé e ele apareceu aqui. Então, Maomé, o que vai acontecer? O Império Romano, o que vai acontecer no Império Romano? Ele nasce, ele domina o Israel. Quando Jesus morre, os cristãos vão ser perseguidos pelo Império Romano, martirizados, não é verdade? Morreram. Isso durou até o ano 313, quando Helena, mãe de Constantino, foi até Israel, encontrou o resto da cruz de Cristo, voltou. O imperador Constantino piedosamente se converteu ao cristianismo. E o imperador, depois Teodósio, no ano 380, faz do cristianismo a religião do Império Romano. Porque o Império Romano ficou encucado. Como é que nós, por exemplo, teve uma crise de varíola em 245 em Roma, morreu muita gente, os cristãos não morreram. Sabe por quê? Porque eles fizeram aquilo que nós fizemos ultimamente. Como é que chamou na época da Covid? Quarentena. Eles iam para as grutas, se reuniram e não saíram, e ali eles ficaram isolados, e depois não morreram, e os romanos foi tudo morrendo. Interessante isso. Mas aí o que acontece? Quando o Império Romano aceita o cristianismo, vai acontecer uma coisa interessante. No ano 330, tem um imperador chamado Bizâncio. Ele foi para o Oriente, porque o Roma é no Ocidente, foi para o Oriente e criou lá o Império Romano Bizantino, que tem até hoje. Ele cria uma religião bizantina ali, diferenciada. O modo de viver a fé é diferente, mas são todos cristãos, correto? E ele vai criar a sua cidade, Bizâncio, que é a atual Istambul, né? E depois vai vir no Império Otomano, Istambul, mais na frente. Então ficou lá, aqui, e nesta época, cristãos ocupam a Terra Santa. Olha que interessante. E o que vai acontecer nesses 300 anos depois, até no ano 600? Nós matamos muita gente lá também, ocupamos a região, judeus não tinha vez, estava tudo fora da região. E os cristãos prosperaram na Terra Santa. Se hoje nós temos lugares na Terra Santa que podemos visitar, foi por causa desse período de bizantino que manteve muito lá. Criaram muralhas e assim por diante, fortificações em Israel. Porém, o que vai acontecer é que por volta do ano 610, surge Maomé na história. Ele recebe do anjo Gabriel inspirações. Ele está lá em Meca, né, Medina, e ele recebe e vem andando pelo território afora, chega na Terra Santa, lá no Rio Jordão, em toda a região de Israel, e ele vai recebendo inspirações do anjo, dizendo que ele teria que criar para Deus, para Alá, um estado teocrático, isto é, Deus manda. E Maomé chega então na Palestina, e aí ele vai criar essa religião islâmica. Nasce então aí o islamismo. E o que é esse islamismo? É uma religião com coisa do cristianismo, coisa do judaísmo, sem a estrutura hierárquica do cristianismo, sem o domínio judaico e mais livre. O único pecado é a apostasia. Se eu ofendo Deus ou diz que ofende Maomé, o resto eu sou livre. E tem 5 princípios, né? E rezam 5 vezes ao dia, né? Acreditam também que Deus, quando ele morreu, Jesus foi ao céu, ele vai voltar para destruir o Messias judaico que vai vir. Então isso é o islamismo, que foi muito popular, mas muito. Então em 624, os árabes, que já são islâmicos, eles haviam invadido cidades, implantado o islamismo, desde a Arábia até a Pérsia. E aí, por quê? O islamismo vem como uma religião com força de fé. Tanto é que Hamas hoje, o que ele quer? A criação
de um Estado islâmico. Não quer presença de cristão lá não, que é islâmico, o Estado islâmico. Vou explicar isso depois. Então invade, Jerusalém foi conquistada pelos califas, e aí estes se estabeleceram com mesquitas, que na religião islâmica, mesquita, na religião judaica, sinagoga, para nós, igreja. Mesmo princípio dos três, Abraão. Para nós, a fé em Jesus Cristo, que eles não aceitaram. Para o islâmico, a presença de Maomé como inspirador. Para os judeus, o povo, na sua intuição, e a espera eterna do Messias. Então, Jerusalém foi conquistado pelos califas, e aí estabeleceram com a mesquita. Isso aqui é um detalhe. Quem conhece Jerusalém já viu aquilo lá. Já viu lá. O que é aquilo ali? A igreja chamada Domo da Rocha. Toda de ouro por cima, né? E coisa bem bonita aqui. Isso aqui está no local onde possivelmente Abraão iria fazer o sacrifício de Isaac. Eles acreditam que aqui por baixo está as tábuas da lei de Moisés. Então, essa foi construída em 692 pelos árabes. Os cristãos nessa época, então, nós somos perseguidos pelos islâmicos e varridos da região. Literalmente varridos. A partir, então, do ano 600 pelos árabes. Isso aqui é interessante observar, porque o topo da rocha aí, né? O que vai acontecer? Ela tem forma de quê? Sabe o que o judeu usa aqui? O kepá? Uma cúpula. Mais na frente você me cobra, eu vou falar uma coisinha. A importância desse lugar aqui. Hoje, quando você vai em Jerusalém, essa parte está com os árabes. E a outra parte de baixo está com os judeus. Então, o Muro das Lamentações. O que é o Muro das Lamentações? É o local onde o Templo de Salomão, que foi destruído, que hoje tem Salomão. Então, sexto ponto. As Cruzadas, que vai começar em 1096 a 1270. O que vocês estão vendo aqui? A cruz e a daí cruzada. Com o convite do rei Clemon da França, mais de 1000 pessoas se alistaram para ir para a Terra Santa para uma guerra santa. O que seria uma guerra santa? Matar os muçulmanos que estavam lá e reconquistar a Terra Santa para os cristãos. Que coisa, né, gente? Cuidado, você não está entendendo mais nada, né, Tereza? Não é isso não, eu estou pensando que história de Deus, toda cheia de dor, de matança. É isso que eu falo você. Nossa Senhora de Deus. Mas é mesmo. Infelizmente é isso. Então o que é essas cruzadas? Mais de 7 cruzadas foram à Terra Santa, algumas delas não vingaram, outras chegaram. E chegaram lá até São Francisco de Assis, do qual eu sou seguidor, nós somos vários que estão aqui, ele também foi à Terra Santa. E indo à Terra Santa, ele queria então essa presença, essa conversão também. O que vai acontecer em 1187? O sultão Saladino reconquista Jerusalém para os muçulmanos. E aí houve muita matança. E sabe que dia que foi isso? Em 1187, no dia 13 de agosto. Por isso que a gente fala que 13 de agosto é dia de quê? Azar. Que os cristãos que esparramaram, foi o dia que nós perdemos o controle da Terra Santa. Bom, sultão domina, o islamismo volta a vigorar, mas aí isso vai até 1250, quando uma outra dinastia muçulmana, chamados Mamelucos, eles dominam a Terra Santa. Mamelucos, eu vou falar nisso, Mamelucos. Eles dominam a Terra, são muçulmanos. Então aí agora já está povoado do Império Muçulmano. Não tem mais como, né? Que dá origem a esses palestinos que nós estamos falando. Então o que vai acontecer? Eles dominam a Terra Santa. Esses aqui são até benevolentes com os cristãos. Isso é muito interessante. Por exemplo, nós vamos fazer uma coleta da Sexta-feira da Paixão. Foi os mamelucos que permitiram aos cristãos, aos franciscanos, que depois, quando São Francisco morre, nós ficamos chamada custódia da Terra Santa. Lá tem mais de 300 frades do mundo inteiro que custodiam os lugares santos para receber os turistas e celebrar nos lugares santos. Permitiu aquela coleta, então os mamelucos ajudaram muito os cristãos, né? Nesse dia.
Continua, árabes estão continuando na região, mamelucos foram então permissivos para os cristãos, e aí vem o 10º ponto. Aí vem depois, em 1516, os turcos otomanos, eles dominam a Terra Santa. A expansão do Império Turco Otomano, né, atual Turquia, atual Istambul, vai dominando toda a região e chega ao tudo. E eles vão ficar lá. Quem conhece Jerusalém, ia conhecer agora em janeiro, não vão mais, possivelmente, né? Eu ia lá. Então lá tem os muros da cidade de Jerusalém, que foram esses otomanos que fizeram. Um muro muito grande, você caminha em cima dele, o muro é isso aqui tudo, ó. Você pode pôr um carro em cima do muro. Eles que criaram e cercaram Jerusalém. E vão ficar lá até 1917. E agora, quem vai entrar em cena depois que os otomanos perdem o poder? Chegamos na Primeira Guerra Mundial. Os ingleses, em uma guerra travada em Megiddo, expulsam os turcos da Terra Santa. E aí, os ingleses, com interesse europeu de dominação, por ali ficam. Era o fim, então, da Primeira Guerra Mundial, de 14 a 17. Então, a região ficou dividida entre os ingleses, que vai dominar, olha lá no mapa, Kuwait, Iraque, Jordânia e Palestina, com os ingleses. Os franceses, que também disputavam a região, ficou com o Líbano e a Síria. Então, esse foi um momento muito importante. Em 1923, os ingleses possibilitaram o reconhecimento da Transjordânia como um emirado árabe autônomo, tendo Amman como a capital, né? A Transjordânia aqui, Amman aqui. Então isso aqui já ficou resolvido. Podemos que não ficou resolvido, o que fazer com os palestinos que estavam aqui? Aquilo criou a Jordânia, que existe até hoje como país, entendeu? Entenderam esses 12 pontos? Nossa Senhora. Caríssimo, Terezinha. Então vamos avançar. Agora a nossa terceira parte. Depois eu vou dar espaço para vocês perguntarem e a gente aprofundar, tá? Correto? Porque agora nós vamos entrar em questões mais atuais. Então, a origem do Estado de Israel. Primeiro foi a origem bíblica, a origem política e agora a origem do Estado de Israel. Tudo começou com esse senhor aí que chama Theodor Herzl, certo? Que é um jornalista húngaro que teve uma brilhante ideia no final do século XIX de dizer assim: vamos reunir esses judeus dispersos pelo mundo inteiro e criar uma pátria para nós. E ele escreveu esse livro que se chama O Estado Judeu, no qual defende a ideia de um Estado judeu, um lar. Ele é judeu, mas húngaro. É uma boa ideia, ué. Um lar para os judeus dispersos pelo mundo inteiro da Segunda Guerra. Por que você pergunta que é judeu? Aí que está o negócio. Boa pergunta. Você pode ser mineira, divinopolitana, mora no São Geraldo e ser judia. Porque se a sua mãe for de descendente judia e você veio para o Brasil e você tem descendência, a sua nacionalidade também vai ser reconhecida. Aqui em Minas Gerais tem em torno dos 15 mil judeus. Porque a nacionalidade, antes ele era judeu só de religião. Agora ele pode ter também a cidadania judaica a partir de 1948. Assim como muitos palestinos no Estado de Israel também têm a cidadania judaica, israelense, correto? Muitos palestinos são a favor do Estado de Israel, porque o Estado de Israel também trouxe muitos benefícios econômicos, sociais para o Estado de Israel, para a região. Israel é uma potência hoje mundial em todo sentido. Mas vamos voltar para vocês entenderem. O que é esse congresso sionista? Então se fez em 1987, decide pela criação do Estado de Israel em um congresso. E aí, olha que interessante, aonde poderia ser aventada uma possibilidade? Na Patagônia, sul da Palestina, na África, no Congo, na Uganda, ou na ilha de Chipre. Eles queriam uma região desabitada para criar um lar para Israel. Pena que não foi em outro lugar, numa região desabitada. A maioria dos congressistas sionistas decidiram que deveria ser na Palestina, que, como vocês viram na história do passado, já estava ocupada pelos árabes, já estava ocupado pelos árabes. Então, tinha dono? Não tinha como.
Perfeito? Se tinha dono, aí. Então, a ideia primeira seria criar um Estado laico, leico, não era para criar um Estado religioso. Eles não estavam nem aí para a religião, não. Era criar, a partir da questão política, um Estado para o povo judeu e levar os benesses e tudo para lá. Né? Isso vai ser, então, na passagem do primeiro, no final do século. Matança, nem briga? Seria uma esperança que motivou isso? Mas ingenuidade não é esperança de não ter, não, porque eles sabiam que lá ia ter que dominar a região. Qual foi a estratégia? Que o X da questão está aqui, gente. É aqui que está o X da questão do conflito, para vocês entenderem. Então, apoiados nessa ideia de Herzl, 50 mil judeus, entre o final do século XIX e início do século XXI, vão e migram para a Palestina. E esses judeus que vão para lá são de vários valores culturais assemelhados. Nem todos eram praticantes do judaísmo, até hoje. Muitos judeus, vocês acham que todo judeu lá tem chapéuzinho, não tem não. É um grupo pequeno de grupos, como é que fala, de judeus conservadores, ultraconservadores. Você vai, tanto é que vocês viram quando ocuparam lá, mataram muitos judeus, eles estavam numa festa, ali muitos judeus. Mas aqui que está o negócio, esses que foram para lá, no início, foram religiosos, mas nem tanto. Foram judeus de várias denominações. Os que moravam na Espanha, Itália, Turquia, França, que é chamado de sefardistas, os askenazim, que é os descendentes das alemães da Europa Oriental, e os Israim, que são os judeus do Irã, do Iraque, da Síria e do Egito. Esse grupo, então, começa a migrar para lá. E qual foi uma primeira estratégia de Theodor Herzl? Por que vai chamar sionismo? Eu não falei. Jerusalém está situado onde? Sobre o monte Sião. Não, não é Sinai, não. Não é Egito. Sião, monte Sion. Sião. Então, daí, sionismo. Criar o sionismo lá. Ele chamou sionista. E era chegar para conquistar mesmo a terra. E aí os judeus começaram todos, então, a vir para Israel. Foi chegando gente de todo lado. Com culturas diferentes. Se eu era judeu do Brasil, a minha vida é outra. Se eu judeu da Europa, da Alemanha, da Holanda, não sei o outro. E o primeiro momento que eles criaram, interessante, foram os kibbutz. Eu falar em kibbutz. Em Israel ainda hoje tem mais de 250. São comunidades, no início até foi ideia socialista. Olha que interessante. Imagina que em 1917, Rússia e Estados Unidos, que era o problema, a guerra contra o comunismo na Rússia. Então eles chegam lá e criam comunidades agrícolas, onde vão colocar, criar economia, tudo em comum, aquela coisa toda. Desenvolver. E ainda Israel pode visitar ainda hoje os kibbutz. Mas a estratégia foi assim, criando esses kibbutz, eles foram ocupando a terra, ocupando a terra, ocupando a terra. Até que, avançando, em 1947, a ONU então vai dizer que era para resolver a situação. Porque nessa altura do campeonato, já havia muita briga entre os palestinos, árabes, contra os judeus. Porque estavam ocupando, e essa terra não é de vocês, essa terra é nossa, e vai embora, e não vai. Há uma tentativa na ONU, então, de criar o Estado de Israel, e não deu certo quando a ONU proclamou isso. Aí esse famoso aí, Davi Ben-Gurion, que aliás até o aeroporto de Tel Aviv tem esse nome, em homenagem a ele, no dia 14 de maio de 48, ele declarou a independência do Estado judeu na terra de Israel. E aí, gente, o que está acontecendo agora aconteceu muito naquela época, em 1948. Muitos judeus refugiados, perseguidos pelo semitismo, que emigraram para lá, e muitos palestinos que foram refugiados já naquela época. Isso é muito interessante. Agora, o que Ben-Gurion pensou? Fazer uma limpeza étnica. Isso que é o problema. Vamos matar esses que estão aqui. E não estava somente os palestinos, estavam os drusos, estavam outros, né? Então, muitos palestinos morreram nesse conflito. Ele queria retomar o Estado de Israel conforme o Estado de Davi. Perfeito, que foi lá de cima até embaixo, aquele mapa que eu primeiro mostrei para vocês, né?
Então a criação do Estado de Israel, em 1948, bateu palma a Rússia e os Estados Unidos. Será por quê, hein? Interesse. Naquela época quem mandava no mundo era o quê? Rússia ou Estados Unidos, não era? Capitalismo ou comunismo. Só que depois, o que Israel fez? Ficou do lado de Israel e traiu a Rússia. Desculpa, ficou do lado de Estados Unidos, traiu a Rússia. Então se alia aos Estados Unidos. Aí a luta continua. Em 48 e 49, uma nova guerra foi travada entre árabes e judeus. Então, nas suas incursões militares, Israel foi invadindo esses territórios todos aqui, ó. A criação do Estado de Israel pela ONU era desse jeito aqui, tá vendo? Aqui seria a Palestina e aqui seria Israel. Mas então Israel em 48 e 49 faz uma invasão dos territórios e chega a ocupar 80% dessa área. E só quem ocupou Jerusalém, que estava sob o domínio da Jordânia. Mais de 750 mil palestinos se tornaram refugiados, perdendo tudo que tinham. Foram para o Egito, foram para vários lugares do mundo. Então isso foi em 48 e 49. Em 56, Israel invadiu a península do Sinai e teve que sair. Quem seria a península do Sinai? Aqui, né? Onde está o Egito, onde Moisés recebe as tábuas da lei. Isso aqui pertence ao Egito. Vocês estão vendo lá que isso aqui pertence ao Egito. A imprensa não cansa de dizer que a saída de casa daqui. Então, durante a guerra de 6 dias, em 67, Israel conquistou Golã, né, no norte da Síria, o Sinai e a faixa de Gaza, que estava com os árabes, e toda a Cisjordânia. Mais tarde, ele devolveu ao Egito. Em 73, Egito e Síria atacam Israel, que contra-atacou e recuperou o Estado perdido. Então, brigas aí agora. Por isso agora, quando você vê na imprensa, Egito está do lado de quem? Não, Egito está do lado de quem? Israel ou dos palestinos? Israel. Você vai entender daqui a pouco por quê está do lado de Israel. Está todo mundo errado, tudo isso, Ana Maria. Em 74, você se lembra disso aqui? Eu cresci vendo esse homem na televisão toda hora. Chama Yasser Arafat. Yasser, é o meu nome aqui, ó. Yasser, sou palestino. Ele criou uma entidade política e paramilitar que levou o nome de OLP. Então havia uma tentativa em 74 de libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat. Não chegamos lá mais ainda não, calma lá, vocês vão entender. Então em 79, Israel e Egito assinam um tratado de paz. E o presidente do Egito que fez isso, morreu 3 dias depois também, porque eles mataram ele, porque ele não poderia ter feito isso. Mas fez um acordo de paz que vigora até hoje. Tanto é, agora se suspeita até que se Israel não está tramando com o Egito, para julgar os palestinos no Egito, para que cria ali o Estado, né, que saia de Israel, que a terra aqui é nossa. Jerusalém voltou a ser a capital de Israel. Se eu pergunto a vocês, qual é a capital de Israel hoje? Vocês falam Tel Aviv, né? Na verdade, hoje a capital é Tel Aviv no sentido de burocrática, mas a capital consensual é Jerusalém. Ok? Em 87 a 91, surge um outro movimento que você não pode deixar de entender. Vocês imaginam que Israel está ocupando a terra dos palestinos. Aí surgem as intifadas, uma revolta. Olha para a imagem aqui. Vocês estão vendo aqui? Eu vou na internet. Todos eles com pedra na mão e onde passava um judeu, eles davam a pedra. Quando eu morei na Israel, eu vi dessas intifadas. Isso aqui vai ser fundamental para vocês entenderem o conflito também. Então essa era uma revolta da população árabe contra a invasão israelense na faixa de Gaza e da Cisjordânia. Porque Israel foi fazendo todo o processo de ir ocupando a terra e expulsando todos eles. Então as entidades voltaram em 2000,
quando militantes palestinos começaram a disparar foguetes de Gaza contra Israel. Ano 2000. E aí, vai surgir o que então? Dessas intifadas, o que vocês acham? Então nós tínhamos primeiro só a OLP. E a OLP era um tentativo de negociação, mesmo aceitando que Israel domine, nós palestinos permanecemos no Estado de Israel, ocupando os benéceres, mas sem uma autoridade política. E sem uma autoridade. Se um palestino precisar se está brigando lá, e um palestino para defendê-lo, ele morando na Cisjordânia, a quem ele vai recorrer? Não é a polícia palestina, é uma polícia judaica, porque há o domínio da religião. Então essas intifadas. Aí surge em 1987, Hamas. O seu fundador é o Sheikh Ahmed Yassin, que morreu em 2004, vítima de um ataque israelita em Gaza pelos judeus. Os judeus conseguiram matá-lo já com todo um foguete que achou ele estava e matou. Esse Sheikh, que é o fundador. Então o que é o Hamas? Ele luta por um Estado palestino em Gaza, Cisjordânia, e quer Jerusalém Oriental como sendo a capital. E quer um Estado muçulmano, da religião muçulmana. O Hamas, se cria um Estado palestino, ele não vai aceitar a presença de cristãos, de drusos, de outras etnias, de judeus. Para ele, judeu, tem que morrer. Para que o Estado palestino não aconteça isso. Agora, é um grupo de muita resistência e que significa movimento de resistência islâmica. Então não aceita a presença dos judeus e relês da região. Então defende a aniquilação total da humanidade. Vai chegar nesse barro aí. Para aí. Hamas. Entendeu? Hamas. Você sabe em hebraico diz fora. Hutz. É o que eu lembrei. Fora é Hutz. E Hamas são os línguas palestinos. Olha só, então o Hamas não tem diálogo com a autoridade palestina que controla as outras regiões da Palestina dentro da faixa de Gaza, dentro de Israel. Então o que acontece? Você tem, vou fazer um mapa aqui, ficar mais claro para você. Então vocês têm aqui, o que é isso aqui? O estado de Israel hoje, correto? Onde está a faixa de Gaza? Aqui. Onde está a Cisjordânia? Qual que é o trânsito? Qual que é o cis? Trânsito do lado de cá. Agora, Cisjordânia é aqui. Então, isso aqui é uma região palestina, isso aqui é uma região palestina. Então, o que acontece? Este grupo, ele está, que controla aqui, ó. Hoje em dia é o seguinte: Hamas controla esta região. Fatah controla essa região. O que é o Fatah? É um outro grupo que nasce antes do Hamas e tem um diálogo maior com o Estado de Israel ligado ao LP. Ele é de oposição a Hamas. E o Hamas é de origem islâmica de um grupo chamado dos xiitas. No islamismo, no Estado muçulmano, tem duas vertentes: os xiitas e os sunitas, dois braços. Eles então são xiitas. E hoje esses dois grupos se opõem. Em 2006, o que vai acontecer? O Hamas conseguiu eleger politicamente aqui. Então isso é um detalhe importante. Gaza hoje é governada pelo Hamas. Israel não tem incidência nenhuma aqui. Não tem judeu nenhum aqui dentro. Todos eles que estão aqui dentro são palestinos. Árabes palestinos. Então eles governam. Ele é a autoridade política. Mas Hamas não é uma grande potência como é Israel. Israel tem tudo, Israel tem armas. Por isso eu quero questionar daqui a pouco para vocês, essa luta, será que é isso mesmo? Será que Israel sabia disso tudo ou não sabia? Vamos continuar. Então, o Hamas tem as vertentes política, militar e social. Então ele defende a questão militar, a questão política e a ação social também. Ação social.
para conquistar as pessoas, para ficar do lado deles, né? E ação política, e são guerrilheiros, são ultra, assim, violentos mesmo, não tem como. Os xiitas são mais radicais. Na verdade, os mais radicais são os sunitas, a gente pensa o contrário. Mas tem radicais nos dois grupos. Agora, o Hamas incorporou a radicalização mais radical dentro do islamismo, desse grupo, dessas vertentes políticas dentro do islamismo. Que o islamismo não tem dúvida, é uma religião socialista, é um Estado teocrático mesmo, é um mandato governar através da religião. Então, eu diria uma coisa aqui, olha só, o Hamas recorda o grupo de resistência armada no Império Romano, chamado de Zelópolis. Será? Poderia ser, né? Durante a guerra. Ok, avançando. Em 94, em Washington, o então presidente dos Estados Unidos, como é que ele chamava aquele nome lá? Clinton, logrou que Yasser Arafat e o primeiro-ministro de Israel, Isaac Rabin, assinassem um acordo de paz em Oslo. Onde é Oslo? Noruega. Então eles tentam e fazem um acordo de paz, pondo fim à guerra. E aí surgiu então a outra possibilidade da criação do Estado de Israel. Só que esse tratado também nunca, o Estado da Palestina, nunca foi adiante também. Nunca foi adiante. Não conseguiram. Os palestinos rejeitaram, não houve acordo, porque já nessa época, o que Israel estava fazendo? Fazendo o quê? Uma ocupação ou assentamento. Vão lá, chega na comunidade aqui, por exemplo, tem palestinos aqui, aí eles vão chegar aqui, me dá a sua casa, essa casa pertence a nós. Aí você fica aqui, e vai ocupando, e vai matando, e vai encurralando as pessoas aqui, até que eles têm que aceitar e viver. Se quiser viver, que viva sob a dominação do governo do Estado de Israel. Então, em 95, esse foi muito badalado no mundo inteiro, quando esse Isaac Rabin foi assassinado, né, por um judeu que dizia: não aceitamos a criação do Estado palestino, porque nós vamos perder a bênção divina da terra para Israel. E aí surgem os homens bomba. Lembra de falar isso dos homens bomba? Nessa época o islâmico falava assim: olha, eu ponho uma bomba, aqui está cheio de judeus, eu chego aqui, me explodo, mas vocês todos também vão morrer. A entrada na sinagoga, né? E foi matando muita gente. Isso foi muito forte nessa época. Homem-bomba surgiu para não aceitar o acordo de Oslo, que era a tentativa de voltar à paz no Oriente Médio. Em no ano 2000, houve uma nova tentativa com a criação de 2 estados. Os palestinos, de novo, não aceitaram. Depois, Ariel Sharon visitou o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa. Vocês imaginam o que significa isso? Um judeu entra lá no Estado palestino e faz. Seria como para nós aqui, alguém chegar lá na Aparecida do Norte e dar um chute na imagem passada Aparecida quando tiver todo mundo reunido. Será uma afronta à nossa fé. Assim foi entendido essa ida de Ariel Sharon ao Domo da Rocha, aquele local lá, e começou então muitas brigas de novo aí. Em 2013, houve uma nova tentativa de criar o Estado palestino. A proposta não foi aceita por Israel. E aí, o que Israel vai fazer dessa vez? A partir de então, não só ocupar, mas aqui, ó, eles identificaram Belém, perto de Jerusalém, criou um muro. Pegou aqui, tacou os palestinos revoltosos tudo aqui e criou um muro. Está vendo a imagem que eu pus aí do muro? Começou a cercar. Então, em 2004, morre Arafat, instaura-se a luta de poder entre os palestinos, sob a liderança de Mahmoud Abbas. 2 organizações, OLP e Hamas, se tornam inimigas. Israel inicia nessa mesma época a construção do muro de Belém e outras regiões do país, com o discurso de proteger o país. Gente, Belém é uma coisa assim triste. Uma cidade de 40 mil habitantes, cercada. Tem gente que nasceu lá e nunca saiu de lá. Você pode de Belém ter licença, se eu tenho licença do Estado de Israel para trabalhar em Jerusalém, eu posso sair 7 horas da manhã, mas 5 horas eu tenho que voltar. Se eu não voltar, eu posso ser preso
e depois extraditado do Estado de Israel e mandado para parentes na Síria, não sei o que daí. Porque a tentativa é vencendo pelo cansaço até a expulsão dos palestinos. Em 2005, já Israel retirou todo o assentamento e forças militares da faixa de Gaza. Então, até 2005, ainda tinha que, a partir de 2005, que Gaza ficou somente com os judeus. O grupo Hamas passa a governar, como eu já falei, a faixa de Gaza, e o Fatah aqui. Com Benjamin Netanyahu, que é o atual, estou terminando, já estou no ponto, Netanyahu, há um retrocesso de paz muito forte. Esse é o mais longevo primeiro-ministro do Estado de Israel. Tem muitos anos que ele está no poder e voltou agora em 2023. Ele é um sionista de mão cheia, que entende que é preciso ocupar para criar o Estado de Israel e expulsar todos os palestinos dali, todas as outras, até que dá para aceitar. Ele não expulsa cristãos, nem drusos, nem outros que estão lá não, mas os palestinos teriam que sair dali, para que tenha liberdade de produzir, de ser um país. Por isso, inclusive, a suspeita, será que esse fato do Hamas atacar Israel já não seria de caso pensado? Será que Israel não sabia mesmo que Hamas estava preparando? Israel é um país que tem todas as forças militares, é um país de primeiro mundo, com todas as tecnologias inimagináveis, desenvolver, é um primeiro mundo, né? Um país pequeno ali, milhões, né? São 14 milhões, 15 milhões de judeus no mundo, os 10 ali, mas com uma potência que vocês nem imaginam. Aliás, os palestinos e os outros dizem isso, graças a Deus que Israel está aqui, porque ele trouxe conforto econômico à região, que não tinha. Ok, mas tem toda a segurança. Então, em 2009, com a eleição de Benjamin Netanyahu, o curso de paz entre israelenses e palestinos sofreu novamente um retrocesso de paz. Então, Israel começou em 2009 a bombardear Gaza. Em 2010, Barack Obama sinalizou um processo, a preocupação de restabelecer a paz por meio da tratativa de paz, mas também não deu certo. E de lá para cá, parece que virou uma paz de cemitério, mas a bomba estava sendo preparada. E rebentou ele. Pessoal, que como nunca. Agora, considerações finais. Se vocês entenderam até aqui agora eu deixo para vocês um questionamento, depois vocês podem fazer perguntas. Primeiro, o conflito tem raízes bíblicas, que fundamentam grupos extremistas religiosos, numa região geopolítica importantíssima para nós. O problema maior, no entanto, está a criação do Estado de Israel pelo sionismo. Para mim, ali está o X da questão. Se não houvesse isso, o Oriente Médio hoje talvez estaria lá com a presença dos árabes, palestinos, que estavam ali e a situação estava resolvida. Mas quando se decide pela criação do Estado de Israel, o conflito se estabeleceu e está até hoje, e difícil de resolver. O conflito é entre Hamas, não sei se vocês entenderam, e sionistas. Eu não diria, não é entre palestinos e judeus, israelitas, mas entre o grupo político ultraconservador sionista e o grupo ultra-radical palestino, de uma violência que mata de forma barbárie com barbárie. Não há como negar a violência terrorista do Hamas, uma morte planejada dos israelitas. Não somos de acordo com isso, não podia jamais fazer isso. O que aqueles jovens que estavam lá e tantos outros agora que estão morrendo, não é nada. Tudo. Não há como negar que Israel repete o holocausto para o povo palestino. Isso é muito triste pensar isso. Quer dizer, eles viveram o holocausto, morreram mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentração da Alemanha, justamente porque eles estavam fortes politicamente na Alemanha, né? E Hitler teve uma ideia brilhante também de purificar a raça, de criar uma raça pura. Então o judeu não conta e começou a matar e mandar para os campos. Quando cria o Estado de Israel depois de 47, eles pegam o papel inverso e começa a também fazer o mesmo com o povo palestino. Israel não quer a nação palestina. Hamas não quer o Estado de Israel, mas um Estado islâmico. A guerra
evidentemente, é sempre o pior caminho para todos nós, né? Ela destrói o humano, destrói a nós. Vocês imaginam o que vai ficar na cabeça desse povo lá, sofrendo na Palestina, israelitas e judeus? Ódio eterno. É loucura. Não, e lá tem ódio eterno mesmo. Se você é filho de judeu e nasce, né, como essa criança que está aqui com a gente, a mãe ensina para ela, ó, ela é islâmica, ela é judia, ela não é judia. Aí olha para ela e cospe no chão. O islâmico, o palestino cresce com raiva do judeu. Mas também, né, gente, roubou a minha terra, né? A coisa ficou genética também. Então, é dos dois lados. Nós temos que saber dosar as questões aí. Aquilo que eu estava dizendo no início, há uma manipulação midiática sobre a interação geopolítica do Oriente Médio. Será que Israel já não sabia que isso iria acontecer? Hamas não estaria agindo em legítima defesa? Olha, se entrou tantas armas por aqui, para cá, se entrou muito recurso para cá, e se Israel tem um Estado, uma espionagem tão bem feita, será que não percebeu isso? Ou deixou acontecer? Será que isso aqui, estou jogando, mas não pode. Será que isso aqui não tem a ver com o 11 de setembro? Quando foi mesmo? 2000. Não. 2001. 11 de setembro de 2001. Que, aliás, tem a ver com a Torre de Babel, que é Gênesis 11, 1 a 9. Que é a Torre Eiffel e a Torre Gêmea, lá de Babel. História de Buda da Torre de Babel no Gênesis, que está no capítulo de Gênesis de 1 a 11, de 1 a 9. Então, 11 de setembro de 2001. Estados Unidos, o que fez naquela época? O que fez naquela época? Bin Laden. E para atacar, para matar Bin Laden, o que ele fez? Ele apoderou, por exemplo, hoje, apoderou do Iraque, petróleo, que tinha lá o Saddam Hussein. Então, hoje, até que hoje Israel não está muito preocupado, Estados Unidos está muito preocupado com Israel, mas não, porque ele já sabe onde tem petróleo, que tem o domínio dele, e também que pode fazer o petróleo de outras substâncias, mas é um grande aliado de Israel, e não vai perder isso. Ou será que não sabia disso? E Israel, então, repetindo o 11 de setembro, que Deus fez com que Estados Unidos dominasse, aqui, o 11, esse agora aqui, fazendo um pretexto, porque Israel recebe muito dinheiro internacional para manter o Estado. Então, há uma declaração de um jornalista que diz que, aqui, ó, que Netanyahu injetou muito dinheiro no Hamas para que eles pudessem se abastecer de armas. Há umas declarações disso, não sei até que ponto procede, mas que fala dele mesmo, dizendo isso, para quê? Então aqui eu tenho inimigo. Então agora a ideia é varrer do mapa isso daqui e a gente ocupar. E ainda mais que isso aqui tem um mar junto. Aí que é bom. Tá? Então por isso eu escrevi aqui, ó. Israel teria criado Hamas para ter um inimigo para combater, desacreditar no início Yasser Arafat e ter apoio internacional na sua luta pelo Estado de Israel e retomar Gaza. O atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não tem o apoio da maioria dos judeus. Como Hamas também não representa a maioria do povo palestino, esse aqui está uma rejeição dos 80%, porque também muitos judeus não querem essa matança de palestinos, os judeus. O sionismo atual do governo é uma doutrina racista, de supremacia judaica, que coloniza tirando as terras dos palestinos, destinada à criação do Estado de Israel. Acho que ficou bastante claro para vocês. Palestinos têm, tanto quanto Israel, direito à terra e à vida com dignidade. Verdade? O Hamas, o sionismo de Netanyahu, não representa a maioria da população palestina de Israel. E enquanto não houver diálogo entre as partes, uma solução não virá. Há atrocidade em ambos lados. É possível fazer diálogo entre radicais? Não. É cheio de vingança, cheio de ódio. Não tem interlocutor de nenhum lado. Então, é uma triste. A criação de 2 estados seria a melhor solução? Não acaba. Alguns no passado acreditavam nisso, hoje não. Não acaba, não.
não consegue mais perceber. Seria a criação de Estado com duas nacionalidades? Um Estado com duas nacionalidades? Também não. Se tivesse continuado o processo de ocupação e dando dignidade aos palestinos dentro do Estado de Israel, perfeito. Mas Israel nunca fez isso. E a Hamas também. O acordo está longe de acontecer. Enquanto houver revolta, ódio. E estados islâmicos e cristãos apoiando essa guerra, ela vai continuar. Porque tem muito interesse econômico, bélico, por detrás disso também. Ele exige muita renúncia de ambas as partes. Quem vai ceder? Nenhum dos dois. Enquanto isso, pobres, inocentes, civis morrem pelas armas de uma guerra sem fim. O movimento de muitas dúvidas e incertezas em relação ao futuro desses dois pobres irmãos de Deus. É muito triste dizer isso. E também é preocupante até que ponto essa guerra vai respingar na ordem universal. Porque é um ponto estratégico de uma região muito grande. Perguntas? Você comentou ali no sexto tópico que não seria uma legítima defesa de Hamas, mas como que vai ser uma legítima defesa? Porque eles não estão só tentando dominar as terras, eles não estão só matando soldados, eles estão defendendo as terras. Estão pegando mulheres, estuprando, pegando crianças, botando cabeça, botando fogo em gente viva. Isso é legítima defesa onde, Fê? Isso é tortura. De ambas as partes. Há uma tentativa dentro da mídia internacional de pintar o Hamas também como sendo o capeta dos capetas, chefe dos capetas. É verdade, sim, tem gente lá dentro terrorista, tem gente que fez isso, né? Violento, como chegou. Agora, o problema é que quando você vê na mídia, na grande mídia, o que acontece? Parece que tudo é a favor de Israel. E não é verdade também não. Israel também mata. Israel não só contra-ataca também não. Não estou aqui defendendo o terrorista, nem coisa nenhuma. Eu estou aqui dizendo os dois lados, a barbárie que é feita dos dois lados. O Hamas recebeu muito dinheiro também, né? Recebeu. E ao invés de investir na infraestrutura daquela região, investiram em armas, Isso. em túneis, e na questão terrorista. Não ajudou os palestinos. Porque a tentativa e com o falso discurso da ação social. Mas o problema é que se você viver numa tensão 24 horas, é muito difícil isso, né, gente? Você poder se libertar também, porque a tentativa é criar o Estado. A China, hoje em dia, está tranquila, porque ela está dominando economicamente, né? A Rússia olha para essa região com interesse da mesma forma, mas sabe que não é o caminho dela por ali. Eu precisaria talvez de um outro microfone, até lá, né? Fala alto, cara. Agradeço muito pela sua ótima explicação. Eu, como cristã, considero, acima da explicação geopolítica, a palavra de Deus. Você é um homem estudado, né, em várias faculdades. Eu queria te perguntar como se aplica a palavra de Deus a esses conflitos. Eu está perguntando como se aplica a palavra de Deus nesses conflitos. É aquilo que eu tentei mostrar desde o início. Há uma presença da palavra de Deus nessa história, que oferece uma terra, um povo e faz com ele uma aliança. E essa ideia que perpassou por muito tempo, perpassou todo o conflito, seja do ponto de vista judeu, seja do ponto de vista cristão e seja do ponto de vista islâmico. Essa ideia é muito boa, mas ela é muito perigosa. Deus te dá a terra, faz com você uma aliança, você faz uma aliança para o povo e faz com ele uma lei. Por exemplo, hoje o Estado de Israel, no Estado de Israel hoje, a terra não, se eu moro lá e tenho minha família, a terra não pertence a mim, pertence ao Estado de Israel. A cada 100 anos você tem que readquirir o direito de ter a terra. Então, como é que os judeus traíram Deus, né? Como você explicou aí? Não é que os judeus traíram Deus. Eu acho que você tem que entender o seguinte. Como eu falei, o Partido Sionista, ele não nasce com intuição religiosa, não. Ele nasce com intuição simplesmente política, de criação de uma pátria que o povo está apresentado.
a inclusão das lideranças judaicas conservadoras dentro do Estado de Israel veio depois, porque eles entenderam que era importante trazer a religião junto para sustentar a ideologia sionista dentro do Estado. Porque há uma passagem em Ezequiel que explica o porquê Israel é tão atacado hoje em dia. Se o senhor quiser me explicar ela, eu vou ler um pouco. Mas não vamos partir por aí, sabe por quê? A partir da palavra de Deus? Não, mas aí você corre o risco, como é que você chama? Como é que é o seu nome? Mônica. Corre o risco, Mônica, da gente fazer uma leitura fundamentalista dos textos fora do seu contexto. E isso também está sendo feito pela internet. Cuidado com isso, com pastores, com quem quer que seja, lendo o texto e falando, é agora que Israel. Não, gente, foi isso que fez muita matança, vamos parar com isso. Ali a Bíblia tem que ser lida, ela é a palavra de Deus, mas dentro do seu contexto. Para não virar pretexto. Para não virar pretexto de poder matar. É isso mesmo. Peraí, vou te dar a palavra aqui. Você já continua a palavra, tem um outro lá atrás. Passa aqui, Brana, passa aqui. Sobre a formação de Israel. Eu tive um professor que falava assim com toda a propriedade que Israel, todo mundo sabe, começou com os kibbutz, mas que aquelas terras foram compradas e que os palestinos venderam para eles. Então ele acha assim, que houve uma ingenuidade, não sei até onde. Concordo com o professor. Mas que eles entraram na terra quando compraram aquelas terras para estabelecer os kibbutz. A verdade disso? É verdade. Porque essa foi uma estratégia sionista de ocupando a terra e oferecendo kibbutz, e o kibbutz tem lá atrás, depois você vai fazer. E os kibbutz movimentou a economia. Então isso é importante sim e ajudou. Só que depois os próprios palestinos foram entendendo que isso era uma jogada de ocupando as terras. Boa noite a todos. Eu acho que o erro principal foi quando fizeram o reconhecimento do Estado de Israel e não reconheceram o Estado palestino. Eu acho que a desigualdade, a covardia já começou por aí. Né? Já se sentiram superiores a Israel. Agora, em relação à questão o pessoal critica muito a Rússia, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas lá foi dado todo o direito dos corredores para o pessoal saírem. As pessoas que desejavam sair tiveram condições de sair. Agora, sempre existiu guerra, o senhor falou muito bem aí na história da humanidade, sempre existiram invasões, sempre existiu guerras, sempre existiu interesse na terra alheia. Mas eu nunca vi você cercar 2 milhões de pessoas sem direito à fuga, uma população basicamente de mulheres e crianças, e começar a bombardear insistentemente hospitais, não dá para entender, escolas, e matar deliberadamente todo mundo. Eu nunca vi uma loucura dessa. Eu nunca vi. Eu como professor de história, de filosofia, eu já li muita coisa, mas eu nunca vi você cercar uma população e não dar direito à fuga e matar todo mundo indiscriminadamente. Então, só isso aí, acho que era o motivo da ONU chegar lá e calar todo mundo na Netanyahu e entrar lá dentro, lá todo mundo, juntar um monte de país, entrar lá dentro e abrir, sabe? E mostrar quem manda no mundo. Eu acho que Israel e os Estados Unidos, acho que está assim, agindo com uma covardia, uma truculência, que eu acho que o mundo tem que dar uma resposta. Se ele for barbárie, não é mais nada, não existe mais nada disso. Mas só que a ONU, né, os países que têm poder de veto, um deles é os Estados Unidos. E que não tem interesse. Estão nisso. Mas a justificativa é a contrapartida de defesa de Israel contra a barbárie do Hamas. Também. Mas uma barbárie já provocada desde o passado, quando ocupa as terras deles. Está vendo? Mas vamos aqui. Vamos lá. Agradecemos aos alunos da escola Dona Antônia Valadares, que estiveram presentes com a gente, na aula deles, estão indo para eles. Pode falar. Agradecer pela sua brilhante exposição, esclareceu bastante para a gente, mas eu queria, não sei se é propriamente
não sei se seria uma pergunta, mas se for considerações. Peraí, gente, vamos ouvir aqui a consideração dele. Depois você pode falar também, vai. Bom, a primeira coisa, acho que o senhor esclareceu muito bem, mas é preciso falar que quando você elegeu a palavra sionismo em vez de judaísmo, o sionismo, claro, como toda organização, ela tem o seu braço paramilitar, né? Assim como o Hamas tem, a Jihad tem, o Hezbollah tem, a Fatah tem e outros movimentos. Agora, seria preciso falar isso, que no sionismo sim, tem essa proposta de, se a gente não pode pela arma, a gente tem que comprar as terras, como a colega aqui mesmo falou, né? E o que aconteceu foi mais ou menos isso. Agora, passar a ideia só de sionismo, não. Eu acho que dentro lá de Israel e na nação, os judeus do mundo inteiro que foram dispersos pela diáspora, inclusive tem os judeus foram os povos que conviveram com todos os grandes impérios, em posições mais elevadas da sociedade dos grandes impérios, no Egito, na Babilônia, né, com os romanos, e conviveram lá dentro com a nata desses impérios. Então, acontece o seguinte, que é preciso falar que tem judeus que são contra isso, que ajudam os palestinos, que há sociedade em prol dos palestinos, sociedade que são pessoas voluntaristas, são defensoras dos palestinos. Outra coisa que eu queria, uma observação do senhor, um comentário também, seria o problema, a dificuldade do Islã de aceitar o Estado secular, de não aceitar minimamente a separação de religião do Estado. Isso é perigosíssimo, porque o Corão, composto de 3 livros, a Surah, o senhor sabe, o Alcorão e a Hadith, que são os costumes, lá 51%, desde que foi criado, é ódio aos judeus. É ódio aos judeus. Olha, você tem duas alternativas. Ou você é fiel, ou você é um kafir. E o kafir resta para ele, sabe o quê? Ou a morte, ou a sujeição, ou a submissão. Então, há que se também que fazer uma reforma, como houve no Novo Testamento, né? Cristo, depois do Antigo Testamento, que era sangue, guerras, Cristo veio trazer o amor, veio trazer, o amor é um muro intransponível de poder, contra o amor ninguém pode. Então, como que eu acho que a reforma, ela tem que começar nessas instituições educacionais religiosas, principalmente no Irã xiita, né? Que enforcam homossexuais, mulheres são apedrejadas, mas não pode morrer de uma vez só. Que é importante. Ela não pode morrer de uma vez, não. A mulher tem que ser apedrejada por adultério. O homem não. O homem pode cometer adultério, mas a mulher não. Ela é apedrejada até a morte, mas tem que ser com pedras pequenas, para sofrer. Então, eu acho que tem que ter também essa questão aí do outro lado da moeda, né? Ok, eu acho que teria duas, como é que eu estou senhor? Caio, eu acho que você falou duas coisas importantes para você ressaltar. Não confunda sionismo com antissemitismo e judaísmo, certo? É como você pegar um partido político nosso aqui no Brasil, não importa qual que seja, e faça atrocidades em nome da política. Então é isso que nós temos que ter claro. Agora, que o sionismo é o fundo de toda essa questão, não resta dúvida, né? O partido sionista. Segundo, de fato, essa é uma outra questão. Ou você cai no Estado palestino, como quer o Hamas, e como não quer Fatah e OLP, e cria um Estado islâmico, sem a presença de judeus, sobretudo, sem a presença de cristão, onde Deus manda, e Deus mandando, eu posso agir terroristicamente com quem não serve Deus. Isso seria também o desastre para o Oriente Médio, se nascesse ali um Estado palestino, como quer o Hamas. Também não somos de acordo com isso. Agora, eu acho que o X da questão aqui, nós temos que estar em defesa da população palestina, pobre e miserável. Israel é assim: onde tem judeu, riqueza; onde tem palestino, pobreza, certo? Mas também tem da cultura, porque o muçulmano
muçulmano, cuidado. Porque o muçulmano, para eles não importa. Na religião islâmica, um dos segredos é o seguinte: o que importa é cultuar Allah. Allah em primeiro lugar. Eu não preciso de ter esgoto na minha rua, eu não preciso de ter questão social resolvida, coisinha nenhuma. Eu vivo para estar submisso e servir a Allah. Esse é o Estado, né? E mas não são todos assim também não. Tem que ter Estados muçulmanos, governanças muçulmanas diferentes. Mas os xiitas, esses grupos mais radicais, pensam assim. E o judeu não aceita um outro judeu pobre, não, né? Ele ajuda ele. Não, ao contrário. Ele acolhe e ajuda. Judeu não existe judeu pobre. Porque na visão bíblica, Deus me fez e Deus me diz que eu tenho que cuidar do outro. Nesse sentido. Microfone? Não, mas é bom. Cadê o microfone? Você já devolveu? Ah, não, está com a palavra. Então deixa eu falar primeiro, depois eu dou a palavra. Pode falar. Vocês, Frei, Fale o seu nome para todo mundo. eu sou o Cauã. Quais foram as motivações do pessoal lá do 11 de setembro? Você nem me viu ainda, você está perguntando, né? Não, por favor. Não. Eles não tiveram um motivo contra os Estados Unidos? Eles acham que os Estados Unidos eram mal covardes com eles? A mesma questão relacionada à questão islâmica de combater o capitalismo. Mas Por que então- escolheu o World Trade Center? Que ele passava 150 mil pessoas por dia de várias nacionalidades. Atacar aquela torre era atacar o coração do capitalismo, tão combatido na época. Ô Frei, então por que quando eles atacaram os Estados Unidos eles foram considerados terroristas e eles não foram considerados os contradefensores? Considerado terrorista por quem? Ué, pelo mundo. Então cuidado agora também com a mesma questão lá. Considerado terrorista pelo mundo, sobretudo por Estados Unidos, né? Que saiu a caça de Bin Laden. E enquanto não matou Bin Laden, quem era o presidente na época? Bush. Enquanto não deu uma bucha, ele não sossegou. Só que o pretexto dos Estados Unidos foi que vamos atacar de onde veio, Iraque, Saddam Hussein, e com isso ocupou e tomou o petróleo. Cuidado, a questão política é fundamental. A gente pensa, se a gente fica aqui disputando política, eu sou de esquerda, sou de direita, e lá nos conchavezinhos, ó, um grupo daqui, um grupo dali, está tudo definindo a nossa vida, e a gente bobamente fica defendendo, faz a política como se fosse Cruzeiro e Atlético. Política é importante, mas não é paixão. Quem comanda tem razão. Quem tem razão sabe o que quer. Apesar de ter o Talibã, acabou com a televisão, não é o fato. Agora é você. Por que o Irã financia o Hamas? Porque o Irã, ele quer manter, o Irã é a porta de entrada de presença do islamismo ultraconservador, né? Xiitas mesmo e sunitas bem forte, e ele quer ser a potência do Oriente. E aí, apoiar Hamas é atacar Israel, é atacar os Estados Unidos. Então a briga entre Estados Unidos e o Irã, entendeu? Então os Estados Unidos entram nessa luta com toda a força, porque se perde a guerra do Oriente, o Irã domina. O Irã dominando, Israel não tem como entrar. É política pura, é questão econômica pura. Os Estados Unidos já foi mais interessado em Israel do que os. Mas não é só o Irã que financia, Não, tem mais gente tem por mais trás, gente. que fica em cima do mundo. Tem o Líbano, uma coisa. No Líbano é Hezbollah que tem. Outra pergunta. Você falou sobre Abraão. De onde que Abraão veio? Antes de tomar os 12 filhos? Abraão vem de Ur da Caldeia, na região do Iraque. Iraque. Ele veio caminhando, e para onde ele ia na época? Para o Egito. O que era o Egito na época? A grande potência dos Estados Unidos da época. Só que no meio do caminho tem a luz, e um Deus dos pais fala com ele, fala, vai, não para o Egito não, vai para Canaã. Lá é que eu vou te dar essa terra. Israel e Abraão
tirou o sonho do Egito e permaneceu por lá. E Canaã fica dentro do território de Israel. Canaã é isso aqui, ó. É isso aqui. Canaã, aqui, ó. Você tem que ver o seguinte. Isso aqui é a África, aqui o Egito. Para cá você tem a Europa. E aqui você tem a África. Ok? Que aqui está a Mesopotâmia, aqui está a Iraque, os países árabes, tudo aqui. Então no mundo antigo você tinha que passar para aqui, não tinha avião, então você fazia essas mudanças só para aqui. Então Canaã é todo esse. Canaã é o primeiro nome da região. Antes chamava Reteno, esqueci de dizer, boa pergunta. Chamava Reteno, chamava Canaã, Reteno, Israel, Judá. Quem deu o nome à região de Palestina foram os filisteus, que vieram por aqui, pelos povos do mar, que chegaram aqui por Gaza, ocuparam essa região, e eles eram os filisteus, em homenagem ao nome dele, eles chamavam isso aqui de Filistino. Filistino. Aí ficou Filistino, Palestina. Na época de Jesus, os romanos batizaram a região como Palestina. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, esse território todo, que inclui todo o território do Irã, Jerusalém, Israel, né? Gaza, tudo isso aí é Canaã. No passado é. Tá, mas aí que tá. Deixa eu ver se eu entendi. Então, porque a Bíblia fala que a Terra Santa seria Canaã. Então, de certo modo, de acordo com a Bíblia, todo esse território é santo, não só Jerusalém. Não, isso aqui é chamada de Terra Santa. Por que Terra Santa? Santa para nós cristãos, porque Jesus nasceu aqui. Santa para os judeus, porque aqui é a terra prometida. Santa para os islâmicos, que Maomé esteve aqui. Santa porque os muçulmanos esperam que o Messias vai voltar e vai chegar aqui. Santa porque Jesus nasceu e cultuamos a fé aqui. Santa para os judeus, porque eles esperam a vinda do Messias. Aí que eu tomo sangue, que é uma guerra santa. Gente, eu acho que agora podemos falar. O que? Pá, é por causa disso. O dono da rocha tem isso. E dentro do povo de Israel, entre os sionistas, há uma ideia dizendo isso. Podemos abandonar o Quepá em nome da guerra. Como se quer dizer, vamos ocupar o dono da rocha. Tem preso Mahuan Barghouti, Mahuan Barghouti, ele é palestino, ele está preso em Israel. Eu ouvi um internacionalista falando que ele realmente tem uma autoridade sobre o povo palestino, que ele é aceito, né? Ele poderia exercer esse poder, porque existe esse poder negociação. Maior de negociação, só que ele está preso em Israel. Seria possível que eles precisam de uma pessoa que realmente os represente, porque o Mahmoud Abbas não representa, não tem força política, né? O senhor acha que se tivesse uma autoridade que agregasse mais o povo palestino em defesa novamente da causa deles, né? De uma formação de um Estado, que o Estado, para se formar, precisa do povo, tem o povo, um território pequeno e separado, né? Até geograficamente é complexo isso. Você tem um Estado separado, 2 pontos. Mas ele precisa de uma autoridade, né? É esse que eu chego à questão hoje, né? Onde está essa autoridade? Os países em jogo, né? Como Estados Unidos, Irã, então, não querem fazer o meio de campo. Eles querem uma luta, né, bélica, com as suas armas também, até chegar ao ponto de ser donos da região. Mas não tem interesse. Não tem interesse. E a questão já está, tão sedimentada de tantas décadas, que começou tudo errado, né? Os palestinos dependem também extremamente de Israel, dependem. Os palestinos que vivem hoje lá em Israel, muitos deles são muito gratos ao Estado de Israel, porque trouxe para eles benesses econômicos. E isso nós não podemos negar. Mas com muito dinheiro vindo. A Alemanha, por exemplo, por causa do nazismo, né? Ela patrocina, por exemplo, todo o sistema viário, o transporte em Jerusalém, em Tel Aviv, de graça, como fosse uma recompensa pela barbárie que eles cometeram.
Então Israel teve muito dinheiro. E se você pensa em Israel hoje, é desenvolvido do ponto de vista bélico, é desenvolvido do ponto de vista intelectual, da ciência, é tudo tecnológico, é tudo de bom. O paísinho de Israel, tão pequeno hoje. Fizeram que todos os países fossem assim, mas com muito apoio. Não existe perspectiva hoje. Eu sou muito suspeito dessa perspectiva. Pode apaziguar. Se eles conseguem tudo isso aqui, domina, mata tudo aqui, ó. Israel que ocupa, vai ficar só os que já estão encurralados aqui. E parece ser essa a estratégia agora de Israel. E parece um caso pensado. Vamos deixar para a gente ter o inimigo aqui, tendo o inimigo, nós atacamos e nós avançamos. Ah, só falou que ia falar que o Egito não estava valendo Israel. Ah, alguém pegou falar? A luz do fim do túnel. Eu não vejo muita luz no fim do túnel, não, sabe? Só falou que ia falar que o Egito está falando Israel. Não, aquilo que eu disse lá no início, houve um momento que o Egito foi inimigo, houve um momento que o presidente do Egito ocupou e hoje eles são aliados. Resumo da não há perspectiva. Muita perspectiva, eu acho que Agora está tem guerra contra guerra. Gente, olha só. Agradeço então muitíssimamente a presença de todos vocês. Espera aí, vamos terminar, só um pouquinho. Vou fechar. Diga. Eu vejo ainda um outro problema já existe uma ligação separada de Deus. Eu vejo um outro problema agora, ao mesmo tempo que eu vejo diante de Deus, principalmente nos Estados Unidos, posicionando contra essa invasão medida na Palestina, contra essa. Eu tenho noção. Vejo que a nação eles não permitirem ajuda militar, e vejo também um outro problema agora, um aumento do antissemitismo, né? Isso vai acontecer inevitavelmente, porque a gente está vendo os movimentos aqui de extrema-direita, você está movimentado até no Brasil, e é isso agora que eu no nosso filho, né? Sim, você tem razão. Cresce o movimento antissemitismo novamente, isso é uma pena. Né? Cresce o movimento também anti-palestino ou pró-palestina. Nós estamos assim num beco sem saída, numa encruzilhada, que a gente não vê futuro muito próximo. Então precisamos colocar muito nas mãos de Deus para que ilumine esses nossos dois povos. Né? Eu gostaria até de terminar para a gente, nesse momento, né? Primeiro fazer uma propaganda, como sempre. Eu tenho esse livro aqui que chama Israel e Palestina em 3 dimensões. Aqui tem uma pequena análise, algumas coisas que eu falei está aqui, né? Não com toda essa atualização, e também a história da Bíblia. Tem até um CD que mostra lá a Israel e os locais. Então quem tiver interesse também de adquirir esse livro, eu tenho aqui alguns exemplares dele. Como também os outros que eu tenho, né, de apócrifos lá onde estão. Dança de Jesus, não sei o quê, né? Maria, né? Aqui, ó, Dança de Jesus, História dos Apócrifos. Esse daqui, ó, vai contar a Torre de Babel, as mais belas e eternas origens da nossa história, mitos e contra mitos, de Ana 11. Esse aqui sobre Maria. Um sobre o medo, já ouviu falar naquele outro? O medo da morte do inferno. Então, de Maria sobre o medo da morte do inferno. Mas tudo só uma propaganda à parte. Agradeço muito a presença de todos vocês, né, Thaís? Eu creio que é um tema muito forte mesmo e que nós devemos colocar sempre essa dimensão de rezar pela paz. Então, como cristãos, eu vou convidar vocês a ficar de pé. Terminar. Nós vamos trazer a nossa memória, nosso coração neste momento, todas aquelas pessoas que já morreram, de um lado e de outro,
Aquelas famílias que estão sofrendo muito por causa dessa barbárie dos dois lados. Deus nos inspire, Deus de Galá, Deus de Israel, Deus dos cristãos. No fundo é a mesma coisa, Deus da paz. Jerusalém, que se diz a cidade onde habita o Deus da paz, possa trazer a paz, devolver a paz ao Oriente Médio, não obstante toda essa situação de anos, décadas, e na inspiração de Jesus, que era judeu de religião, palestino de nascimento. Vamos estender as nossas mãos, se possível, uni-las com quem estiver do seu lado, nessa irmandade, trazendo aqui a memória do povo que está sofrendo do Oriente Médio. Como Ele mesmo nos ensinou, rezemos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem. Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, né? Que Deus nos conserve, nós aqui na paz, e que a paz chegue. Amém. Muito obrigado.